Todo mundo já sabia, já estava devidamente precificado pelo mercado, que déficit zero seria algo muito difícil de ser alcançado, praticamente impossível. O que eu quero dizer com isso? Que a fala do Lula não é nem um pouco nada fora daquilo que a Faria Lima, que os bancos, que as corretoras já planejavam, já estava no horizonte dos caras e tudo mais. Na verdade, quando o Ministério da Fazenda, claro, por meio do ministro Fernando Haddad, veio com essa história, com essa pauta de déficit zero, isso foi a grande surpresa. Esse foi o grande elemento. Porque não se contava com isso num governo que tem uma essência de presença do Estado. E aí eu não gosto. Eles falam assim, é um governo gastador. Bom, aí depende. O que você acha? Aquela história de gasto e investimento. Né? Esse debate é muito bom porque determina muito da visão de mundo que você tem, né, cara? Governo gastador. Bom, o governo Bolsonaro, na parte econômica personificado ali por Paulo Guedes, não era gastador. Minha Casa Minha Vida acabou. O Bolsa Família só existiu até o fim porque o Bolsonaro percebeu, por meio do Centrão, que seria impossível acabar com ele. As universidades públicas ficaram à míngua. Aí não é gastador, mas também é o seguinte, não, eu não vou gastar nada. Não vou fazer supermercado, não vou pagar a Celg, não vou pagar a Saneago. Uai. Aí, beleza, não gasta, mas também não vive, né? Não tem supermercado, não tem luz, não tem água. Você entende o que é? Tem coisa que é gasto, tem coisa que não é. Deixar a universidade daquele jeito é gasto? Não é gastador. É um governo de austeridade e tal. Rapaziada, migué, né? Conversinha fiada. Não tem o menor sentido. Nessa perspectiva, o governo Lula tem uma visão de presença do Estado em alguns setores estratégicos. Claro, isso é gasto. Claro, isso demanda imposto. Ou seja, é um governo que, para cumprir aquele arcabouço fiscal proposto por ele, precisa aumentar a arrecadação. Senão, o déficit acontecerá. Se o governo tivesse falado lá atrás, o déficit vai ser 0,5%, 0,25%, até meio, estaria tudo tranquilo. O mercado abraçaria essa, agasalharia, botaria no colinho e estava tudo tranquilo. Mas é preciso dizer que, se em algum momento essa história do déficit zero se transformou pauta, isso veio à tona no debate público, foi o governo Lula, por meio do Ministério da Fazenda, que trouxe esse debate. Ninguém esperava. Gente, é mais ou menos aquela campanha do Goiás de 2013. Ninguém esperava uma campanha daquela. Ninguém esperava. Time subindo da Série B para a Série A, tá? Deu aquele acaso fantástico lá de você ter o Walter, você ter o Yarley, você ter o Sacha, você ter o Ramon jogando muito. Deu aquele contexto todo favorável. Rodrigo, zagueiro. Só que aí, você tem 3 partidas para garantir 3 pontos. Você faz 0. Na última rodada, tomando em casa no Serra Dourada um 3-0 do Santos humilhante, quando o Santos já não tinha ambição nenhuma no campeonato, nem subir, nem cair, aí virou palhaçada. Você não tinha expectativa. Deixa eu dar outro exemplo, que talvez vocês não acompanhem a trajetória do Goiás, talvez esse não seja um bom exemplo. Você não esperava nada, mas a partir do momento que aquilo pintou, você passa a querer. Vamos lá. A Luana Piovani descobre você e começa a te mandar direct. E aí, pô, gostei da sua foto, tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A conversa anda, e eu tô dando a Luana Piovani como exemplo, porque é um marco sex symbol e posicional de referência, de posição forte e, claro, lindíssima, da minha geração. Aí se adapta conforme a sua geração. Estou dando a Luana Piovani como exemplo, que é a primeira que surgiu na cabeça, e mostra que isso habita o inconsciente da minha geração, ao menos o meu, né? Não sei. Talvez eu esteja muito ambicioso por eu me colocar como um retrato de uma geração, mas vá lá.
A Luana Piovani, seu primeiro exemplo na minha cabeça, diz mais sobre mim do que qualquer coisa. Mas vai lá. Claro que a Luana Piovani é uma ambição muito fora da minha realidade, qualquer sentido você imaginar. Mas sei lá, acontece. Dela me mandar DM e tal, não sei o quê, papai desenvolve, aí eu marco, consigo marcar um jantar, um shopping com ela, aí beleza. Aí eu me empolgo, encho a cara antes, dou uma perda total, ela me liga, tal, e eu tô dormindo, não vejo. Aí eu acordo no outro dia, naquela ressaca, falo, puta que pariu, velho. Perdi o date da minha vida. Ou o mais improvável da minha vida, que bateu na minha porta, o cavalo passou arriado, e por vacilo meu, não rolou. Por vacilo do Goiás, não rolou a Libertadores. Por vacilo do governo, agora, essa conversa de déficit zero tá na pauta. Porque o mercado estava pronto para agasalhar até meio. E aí vem o Lula e fala aquilo que todo mundo já sabia. Só que, às vezes, você não pode ser sincero a esse ponto. Ser sincero como não se deve ser, tal qual nos ensinou Humberto Gessler. Eu tenho a impressão que Lula foi Humberto Gessler. Sincero como não se deve ser. Falou aquele que todo mundo sabia. E convenhamos, como a pauta está um pouco modorrenta agora, a gente não tem um presidente que a cada tweet é uma polêmica, né? A gente não tem o filho do presidente que a cada fala é uma pauta nova. A opinião pública, e claro, a imprensa sendo aquele agenda setting da opinião pública, tá meio em crise de abstinência. De ter manchete quente, polêmica, que vai virar trend topic e tudo mais. Aí você tem uma circunstância tal em que o Haddad prometeu algo que não podia, ou seria prudente não prometer. Embora eu entenda a perspectiva do Haddad também. Vamos colocar aqui. Existem todos os conflitos e divisões internas dentro do Partido dos Trabalhadores que nós conhecemos. E só quem consegue unificar tudo isso é uma pessoa, Luiz Inácio Lula da Silva. O resto é uma briga fratricida das mais violentas. As correntes do PT se odeiam de forma histórica e muito passional. E quem coloca todo mundo no bolso pela sua liderança e o seu tamanho, não só perante o partido, mas também perante a opinião pública, é o Lula. Então o Lula consegue acalmar, botar a bola no chão de todos esses conflitos que o Haddad, como ninguém, sabe que rolam. Ele sabe, ele conhece tudo que rola nos bastidores. E aí tem uma nova circunstância. No governo Lula de 2003, isso é histórico do PT, isso é histórico do Lula. Lula gosta de conflitos embaixo dele para que as coisas decantem e no final ele decide, ele arbitra ali. Ah, não, é para cá, é para lá, ele espera o pau quebrar. No Lula 1, em 2003, você tinha duas figuras que se digladiavam por visões de mundo distintas que habitavam não só o Partido dos Trabalhadores, mas claro que a opinião pública em geral do Brasil. Era o Palocci e o Zé Dirceu. Palocci representando mais ou menos o que o Haddad faz hoje, o Zé Dirceu mais ou menos o que o Rui Costa faz hoje. E percebam que tem um peso histórico muito distinto do que é um Palocci perante Haddad, mas principalmente do que era um Zé Dirceu perante o que é um Rui Costa. E tem que compreender tudo isso, cara, para chegar na questão do déficit zero Lula e Haddad. O Palocci, médico de Ribeirão Preto, importante para dar um aspecto elite intelectual preocupada com o social do interior de São Paulo.
E ele foi, daquele jeito muito hábil dele, conquistou a Faria Lima. Haddad, o intelectual uspiano, muitos falam o mais tucano dos petistas, porque de fato ele é ele tem todo o shape de um tucano 90. Circula muito bem também, foi muito bem quisto pela Faria Lima. Agora tem uma diferença brutal entre Zé Dirceu e entre Rui Costa. Zé Dirceu é um formulador, né? E aí, na boa, pouco importa a opinião que você tem sobre a figura política do Zé Dirceu, e eu não estou dando opinião aqui nesse momento, eu estou contando um fato. Zé Dirceu é um formulador. Ele tem uma leitura de sociedade, ele tem a sua perspectiva ideológica e formula muito bem. Isso é oriundo de duas coisas: talento e experiência, né? Talento, tudo que o cara já é nato, aquilo que vem com ele do berço não, do útero. E a experiência, aquilo que ele leu, aquilo que viveu, toda a sua carga, toda a sua vivência. Rui Costa, ele representa um outro momento do Partido dos Trabalhadores. Esse PT histórico, que chega ao poder com Lula em 2003, ele sobrevive à base de aparelhos agora em 2023. Onde é que está o núcleo de apoio real, de sustentação do PT hoje, rapaziada? É no Nordeste do Brasil. Onde o Lula teve mais votos em 2022? Onde o Lula na cadeia conseguiu colocar o Haddad no segundo turno em 2018? Com o voto do Nordeste. É claro que esse peso do voto nordestino vai se refletir numa distribuição de poder dentro do partido e, por conseguinte, dentro do governo. Rui Costa é fruto direto disso. Poderia ser Jacques Wagner, poderia ser o Wellington Dias, poderia ser outras figuras do PT do Nordeste. Foi o Rui Costa escolhido para, veja você, coordenar a Casa Civil, que é basicamente um ministério dos ministérios. É quem faz o controle gerencial de tudo que acontece nos ministérios. Unifica para chegar no gabinete do Lula e do Alckmin. É assim que funciona mais ou menos o organograma de um governo. E Rui Costa não é Zé Dirceu, né? Os conflitos entre Zé Dirceu e Palocci se davam em outro nível do que os conflitos agora entre Rui Costa e Haddad se dão. Tanto que, na perspectiva de visibilidade, de surpresa positiva do governo para a sociedade, o Haddad está milhas e milhas e milhas e milhas e milhas e milhas e milhas até acabar o meu ar aqui no pulmão na frente do Rui Costa. Naquele contexto, Palocci e Zé Dirceu, não. Era uma disputa muito mais bem arranjada. E claro que isso gera problemas internos para o Fernando Haddad. Rapaz, a futrica, a intriga, a cotovelada no brother é o jogo de Brasília, né, galera? É o jogo que se joga ali. E o Haddad anda incomodando muito com seu brilho. Não o Lula, porque o Lula se compreende maior que isso e sabe que, gente, o Lula que escolheu o Haddad para candidato a presidente em 2018, quando ele estava na cadeia. O Lula que escolheu o Haddad para a Fazenda. Eu ter escolhido Rui Costa, por exemplo. Não. Distribuiu poder, prestígio para o PT do Nordeste por meio do Rui Costa. Lembremos, 2 vezes governador da Bahia, o maior estado do Nordeste na perspectiva populacional, 4º maior do Brasil, perdendo apenas para São Paulo, Rio e Minas, 4º maior eleitorado do país. Então, assim, tem que ser o cara, né? Já que o Jacques Wagner vai ficar no Senado, o Rui Costa tem que ter um poder aqui. Nesse contexto, é claro que o Rui Costa sofre as pressões dos ministérios para que se gaste mais. E aí cada um ocupa o seu papel nessa distribuição do jogo
conforme lhe é devido, conforme o figurino lhe demanda. Os caras se encaixam naquela vestimenta. Claro, dentro de uma perspectiva dos limites éticos, morais, pessoais de cada um. Essa é uma leitura que cada um tem da realidade. Até onde você vai, meu amigo, só você responde. Haddad e Rui Costa se encontram nesse dilema. Dilema não, nesse conflito. Lula, quando naquele café da manhã para jornalistas fala que se não tiver, vai tentar de tudo pro déficit zero, mas se tiver 0,5 ou 0,5, perdão, 0,25 ou 0,5, paciência, ele está falando exatamente aquilo que o mercado já previa. Então não tem motivo nenhum para faniquito, para trelelê. Não, 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 não. Para. Mas a opinião pública brasileira, e claro, a imprensa brasileira também, eu incluso, a gente está meio carente de trelelê, de faniquito. Afinal, no governo Bolsonaro, a gente tinha 3 trelelê, 3 faniquitos por dia. Então a gente tá meio viciado nessa adrenalina. De todo dia uma polêmica, todo dia uma hashtag, todo dia. Calma. Esse governo funciona em outra modulação. Aí o Haddad vai dar a coletiva, porque isso polemizou, né? No final de semana. Segunda-feira ele vai dar a coletiva lá. Toda a pergunta é a mesma. Eu deve dizer, olha, eu vou tentar, tal, não sei o quê, mas se não der, não deu. Enquanto eu estiver aqui, eu vou voltar, velho. Na quarta vez, eu disse, galera, acho que eu já falei disso, né? É nós. Haddad se irrita e abandona a entrevista. Não achei que foi isso. Não achei que foi isso exatamente isso que aconteceu. É claro que pintou um enfado por você responder, velho. Quando o André me pergunta 2 vezes a mesma coisa, eu já fico nervoso. Eu já falei. Não gosto de repetir. Isso me enche o saco um pouco, véio, ter que repetir coisa. Por isso que eu não sirvo pra ser político. Por isso que eu nunca quis ser político. Por isso que eu nunca fui filiado a partido nenhum. E fique esperto, viu? Observem aí. Muita gente aqui na comunicação, tal, não sei o quê, que é cheio de conversinha, mas ela tá afiliada a partido, tá sonhando com candidatura. Fique esperto, viu? Nesse sentido, o Haddad levantou, falou, rapaziada, deu, né? Vamos nessa. Abandonou a entrevista. Bom, o Bolsonaro abandonava a entrevista. Acabou a entrevista. Saía. Saía. Não foi isso, né, gente? Porque senão a gente não pode nem criticar a grosseria de um Bolsonaro, porque se é tudo a mesma coisa e não é a mesma coisa. Não é. Mas parece que querem tratar como se fosse. Embora esteja claro, explícito, que não é. Existe treta entre Lula e Haddad? Gente, existe treta entre o Mike Tyson e o Woody Allen? Não dá pra ter treta, né? O Lula é o Mike Tyson da política. O Haddad, o Woody Allen é um mau exemplo, mas sei lá, um peso. Eu não consigo comparar na lógica do boxe, cara, sabe? O Woody Allen é um mau exemplo porque, assim, eles estão no mesmo métier, mas em categorias distintas. Vai lá, então. O Lula, na política brasileira, é um Botafogo, liderando a Série A. Eu não tô falando Botafogo recente, tomando virada, não. Só ser o líder da Série A. O Haddad é o Vitória da Bahia, o líder da Série B. Joga o mesmo esporte, tá ali, só que ainda com agravante. Quem emprega o Haddad é o Lula. Gente, quem foi eleito presidente foi o Lula, não foi o Haddad. O Haddad queria ser governador de São Paulo, perdeu para Tarcísio. Então, para usar a lógica Pazuello, o manda obedece. O Haddad sabe que se peitar o Lula, ele vai ser despedido. O Lula sabe que é ele que manda. Se ele quiser, ele despede.
Não acho que exista treta. Agora, também acho que o Haddad não precisava ser tão ambicioso de colocar a meta zero. Mas eu entendo por conta dessa dinâmica interna do Partido dos Trabalhadores, Rui Costa encarnando um gasto de pressão. Perdão, uma pressão por gasto. Você entende a complexidade, as nuances, e que o maniqueísmo é essencialmente bobo, ingênuo, porque a política é muito mais complexa, se dá em muito mais camadas e nuances do que esse maniqueísmo chinfrim de rede social e vai lá, que foi absorvido pela grande imprensa também. Não se tem capacidade de perceber essas análises, perdão, essas nuances, fazer uma análise por camadas, como eu tento fazer, que não sei se fui competente o suficiente para me explicar para você, mas compreender todas essas camadas do que é o Lula, do que é o Rui Costa, do que é o Haddad, de qual a experiência pregressa de Lula em governo, envolvendo Palocci e Dirceu, você não consegue andar. Ou não consegue se aprofundar, chegar ali no âmago do trem mesmo, e falar assim, ah, então é daqui que surge. Espero ter, não é explicado, detalhado como eu vejo, como eu leio o cenário para você. Espero ter sido claro o suficiente, didático o suficiente nas metáforas, nas explicações, para que você entenda a complexidade e que na prática não tem diferença nenhuma do que o mercado já sabia. Não tem treta nenhuma entre a Lula e a Haddad. Não tem. Até porque ali funciona a lógica Pazuello. Um manda, outro obedece. E ambos sabem disso. Like esperto, like maroto, like fortalece. Gorjetinha Pay, Superchat, Pix, pablocosta@gmail.com. Valeu. Se você, assim como eu, chegou naquela fase da vida que um bom óculos, uma boa armação, mas principalmente uma lente de excelência é fundamental para sua qualidade de vida, eu tenho uma dica, eu tenho um toque. Ótica Ideal. Para quem é aqui de Goiânia, como eu, fica ali na Vila Nova, perto da Praça Boa Ventura. E é o seguinte, os caras são especialistas em qualidade. Isso é o fundamental, cara, entregar o melhor produto para você no melhor preço do mercado. Vai lá, troca uma ideia com o Marcelo e veja se o atendimento não é de primeira e o serviço de excelência. Por quê? Eu, por exemplo, trabalho o dia inteiro no computador, cara, tá precisando de um óculos que não deixasse a minha vista cansada, dia inteiro aqui mexendo com informação tal, não sei o quê. Uma lente anti-reflexo como essa me deu conforto, cara, melhorou demais a minha produtividade e eu tenho certeza que vai ter a melhor solução também para aquilo que o seu oftalmologista recomendar. Olha, multifocal, enfim, óculos de sol, você que precisa de um óculos para dirigir, eles vão ter a solução. Vai lá na Ótica Ideal e confira. Rapaz, o trabalho é 100% garantido, qualidade intocável. Eu recomendo.